Olá, alunos do sétimo ano. Hoje a gente vai iniciar aí a nossa aula, retratando um pouco sobre a questão da teoria dos germes. Naquela época, chamava-se germes. Hoje em dia, a gente fala um nome mais técnico, né, que é conhecido como micro-organismos. Então, eu comparo aí essa questão desse estudo sobre a teoria dos germes com o que a gente está passando hoje, relacionado ao Covid-19, né? Que a gente deve lavar bem as mãos, deve passar o álcool em gel, para que a gente possa aí minimizar esses micro-organismos, principalmente nas nossas mãos, que são os principais vetores dessas doenças. Então, no final do século XIX, começou a se pensar que muitas doenças eram, na verdade, né, causadas por diferentes tipos de micro-organismos. Um dos precursores, um dos principais aí para o estudo da teoria dos germes foi o cientista italiano Agostino Bassi. Então, ele realizou um experimento voltado para esse animalzinho aí, né, que é conhecido como bicho da seda. E o que acontecia aí com relação a esse estudo que ele fazia? Ele descobriu, né, que o bicho da seda era infectado por fungo, né, um tipo de fungo microscópico. Hoje a gente já sabe que realmente se tratava disso. E também veio um outro médico, né, um médico húngaro, o Ignaz Semmelweis, e o que ele fez? Ele simplesmente percebeu aí que algumas mulheres naquela época se internavam, né, para ter seus filhos, dar à luz em uma maternidade lá na Áustria. E o que acontecia? Depois de um tempo que essas mulheres elas davam à luz, elas acabavam tendo uma febre, né? Eles chamavam naquela época também de febre puerperal, tá? De puerpério, que na verdade significa resguardo. E devido a essa febre, essas mulheres depois de um tempo acabavam morrendo. Então, na verdade, o que acontecia com essas mulheres era a questão de uma bactéria, né? Hoje em dia já tem-se um estudo de que era causado pela bactéria Streptococcus, que é essa aqui, né? Streptococcus pyogenes. E depois de muitas observações e estudo, ele suspeitou que as grávidas aí eram contaminadas por algo que estava sendo carregado pelos médicos, ou seja, carregados, quando ele fala, era nas mãos dos médicos. Por quê? Porque os médicos naquela época, eles não tinham o hábito de lavar as mãos. É até um pouco nojento falar dessa situação, porque eles simplesmente quando eles iam fazer exame de toque, por exemplo, nas mulheres, eles colocavam a mão suja dentro da mulher. E isso, querendo ou não, né, como eu falei no início, a mão ela tem sujeira e essa sujeira e essa bactéria era transferida para essas mulheres, né, para o útero delas. E aí vários médicos, na verdade, faziam até autópsias para detectar esse tipo de doença que era causada. Então, esse cientista, né, o Ignaz, começou a pedir aí para que os médicos começassem a lavar as mãos, né, para executar determinado parto. E depois que essa questão da lavagem das mãos ocorria, isso até baixava a mortalidade dessas mulheres que iam lá para dar à luz, né? Inclusive, ele foi até internado no manicômio porque ele estava pedindo para as pessoas lavarem as mãos porque tinha algum fator ali que contribuía para a morte dessas pessoas aí, que no caso eram as mulheres. Então, a teoria dos germes aí cresceu com o estudo de Pasteur, que eu já falei para vocês,
quem ele foi, né? E a contribuição dele. Inclusive, eu vou deixar um vídeo para vocês darem uma olhada nessa questão do estudo desses cientistas. Também teve-se aí a contribuição de outro cientista, o alemão Robert Koch, e ele passou aí a aceitar que algumas doenças eram, na verdade, causadas por micro-organismos. Então, Koch, ele começou a estabelecer alguns princípios, ou seja, ele tinha que definir ali o que era uma doença causada por um micro-organismo. Ele não podia simplesmente olhar para a pessoa e dizer, essa pessoa está com micro-organismo e ela está doente por causa de um micro-organismo. Ela morreu por causa disso. Não, tinha que ter todo um protocolo. Então, eles faziam muitos estudos, eles faziam muitas análises, eles faziam tudo, né? Eles anotavam as coisas, então não era assim de qualquer jeito. Até porque naquela época um cientista para comprovar uma coisa era muito complicado, era difícil porque as pessoas não aceitavam. Então, um indício, por exemplo, de que uma doença é causada por micro-organismo é simplesmente encontrar o micro-organismo na pessoa doente e não em pessoas saudáveis. Hoje a gente sabe que existem vários fatores, principalmente no nosso sistema imunológico, além dos micro-organismos, né, que são relevantes aí para a instalação de doenças infecciosas. Então, gente, a gente finaliza a nossa aula por aqui, tá? E a gente vai agora partir para o assunto de bactérias. Até o momento a gente só falou de vírus. A gente vai entender agora as doenças bacterianas na próxima aula gravada. Então, assistam os vídeos complementares, que na verdade eu vou deixar na agenda, e eu espero ter contribuído aí um pouco com vocês. Então, a gente se vê na próxima aula. Um abraço para todos.